Amém? Então eu quero que você abra a Bíblia agora no livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1. Amém? Vamos ver se todo mundo encontrou. Vamos ler? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto. E certo, amanhã a estas horas não pusera a tua vida como a vida de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com a vida se foi e veio a Berzeba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou, e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui para se alimentar da Tua palavra. Nós carecemos, precisamos e dependemos da unção do Teu Espírito. Precisamos da Tua unção para ministrar, para dissecar esse texto, para fazer a exposição desse texto. Nós precisamos da Tua unção para entender a Tua palavra, Pai. A palavra diz: que nós temos a unção do Santo. E essa unção nos ensina todas as coisas. E cada um de nós, nessa noite, sejamos tocados pela Tua palavra. Seja a Tua palavra terapêutica, remédio para a nossa alma. Saiamos daqui essa noite fortalecidos, Senhor. Todas as vozes se calem e a voz do Teu Espírito, pela Tua palavra, seja ouvida em nome de Jesus. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta. 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Hoje nós queremos tratar sobre o tema 4 elementos de Deus contra a depressão. Você pode se repetir 4 vezes aí, olhando para a tela e lendo, por favor?
Bem forte agora. Amém. Glória a Deus. Depressão é a doença do século, vocês sabem. A palavra depressão, ela começa a se tornar mais corriqueira no final dos anos 90, já entrando no ano 2000, já no começo do século 21. Quando eu era menino, ninguém se ouvia falar com ninguém com depressão. Mas hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos 12 milhões de pessoas que sofrem de algum transtorno depressivo. Antes da pandemia do coronavírus no Brasil, segundo dados, a população, 4,2% da população era depressiva. Hoje nós temos 8% da população brasileira com algum transtorno depressivo. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Esse quadro vai mudar, mas essa é a realidade, são os dados. Contudo, queridos, a Bíblia ela é terapêutica. A Bíblia trata das patologias psíquicas, emocionais e físicas. A redenção é completa e Jesus é poderoso para curar todas as doenças, seja emocional, psicológica, psicossomática, física ou espiritual. E eu quero dizer para você que depressão é algo que pode atingir qualquer pessoa. Eu sou crente, nunca vou sofrer depressão. Deus guarde que não sofra, mas você não é imune, porque você é ser humano. Você é constituído de espírito, alma e corpo. Então, o funcionamento físico, emocional, psicológico seu é igual a qualquer ser humano. Por isso você vai ver homens na Bíblia que sofreram de transtorno depressivo. Esse aqui foi um. Elias. Nós vamos começar a ver aqui, na vida de Elias, sintoma de depressão, mas nós queremos falar da cura. Então você sabe que Elias foi um gigante de Deus. Elias aparece na Bíblia repentinamente. Não se fala muito sobre Elias, a não ser que ele era o tisbita, de uma cidade meia desprezível, mas ele foi um homem para a sua geração. Elias era profeta, por isso ele não foi aplaudido, por isso ele foi perseguido. Elias teve coragem de chegar diante do rei Acabe e dizer: rei Acabe, por causa do seu pecado e do pecado de Israel, por causa da instauração da idolatria e do culto a Baal, nem orvalho e nem chuva cairão nessa terra, senão segundo a minha palavra. Veja a ousadia dele, não era nem a palavra de Deus, era a palavra dele, mas certamente porque a palavra dele era a palavra de Deus na boca dele. E vocês sabem, o ministério de Elias tremendo, ele depois é perseguido, depois dessa profecia, Deus o alimenta no Querite, ele vai para Serepta, para a casa da viúva, depois do Querite. Depois de ser alimentado por 3 anos e meio, de ser protegido por Deus, ele sobe ao Monte Carmelo, desafia 450 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, o fogo de Deus cai, espetáculo, o avivamento vem, todo mundo cai de joelho declarando que Yahvé é Deus. E então Elias executa o juízo de Deus contra os profetas de Baal, porque ele era profeta. E para ser profeta ele precisa de algumas características, uma delas é ser ousado, e ser ousado para obedecer a Deus. E a Bíblia diz que Elias destruiu os profetas de Baal com a espada. A espada de Elias era a espada de Deus, o juízo de Deus contra os profetas de Baal. Aquilo ali era contexto militar. Ninguém vai saindo agora quebrando as coisas e matando ninguém, porque esse aqui é um contexto militar. Era o próprio Deus executando o seu juízo. É por isso que em alguns casos eu sou a favor da pena da morte, porque pena de morte não é assassinato.
Pena de morte é o Estado executando o juízo de Deus contra o infrator. Isso está no Novo Testamento, Romanos capítulo 12. Paulo defendeu isso aí. Aqui era o juízo de Deus, mas o que eu quero dizer, queridos, é que nós somos chamados para sermos profeta de Deus nessa geração. E uma coisa que o profeta tinha, que parece que não precisava, porque o profeta falava de liberar palavras proféticas, de confrontar o pecado e olhar para o futuro. Mas uma das coisas que o profeta tinha era a espada, porque profeta também é guerreiro. Então eu quero que você saiba, nessa geração corrompida e perversa, deteriorada, depauperada contra o pecado, nós precisamos ser profeta de Deus para se levantar com a espada de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra. Igreja com voz profética é a igreja que se levanta com a espada de Deus, e a espada de Deus é contra o pecado. Já chega de começarmos a continuarmos colocando esparadrapo nas feridas do mundo. O mundo não precisa de esparadrapo, precisa de cura. E a cura é confrontadora. O câncer, para ser extirpado, a cirurgia tem que ser feita. Primeira coisa aqui, a guisa de introdução, é que todo profeta de Deus é profeta quando sabe manejar bem a espada do Espírito. Igreja profética, seja a igreja da espada, ou seja, da palavra. Não negociemos os nossos valores. O que era pecado na época de Elias, o que era pecado desde que Adão foi expulso do jardim do Éden, continua sendo pecado. A igreja não é chamada para se conformar com o mundo, a igreja é chamada para ser sal da terra e luz do mundo. É a igreja que tem que ser exemplo para o mundo que tem que olhar para a igreja e imitar a igreja, e não a igreja imitar o mundo. Essa sociedade relativizada, depravada, imoral e distante de Deus, nós vamos continuar levantando a espada de Deus e dizendo o que Deus diz pela sua palavra. Posso ouvir um amém? Como dizia Heitor, o neto do pastor Humberto, acho de 3 ou 4 anos de idade, deve ser 3, Heitor. Ele chegou na classe dele, né, e disse: posso ouvir um amém? E os meninos disseram amém. Queridos, profeta tem espada, profeta confronta Jezabel. Jezabel, o espírito da imoralidade, da manipulação, não é? Nunca se evidenciou tanto a atuação de Jezabel na nossa sociedade. A glamorização, a apologia ao homossexualismo, influência, espírito de Jezabel. A Bíblia vai ser a Bíblia, e Deus criou macho e fêmea, não tem um sexo alternativo, homem e mulher, pai e mãe. E não venha ninguém aqui dizer que é pai quando biologicamente é uma mulher, porque não vai ser pai. Não tem órgão reprodutor feminino, não tem útero, não, aliás, não tem órgão reprodutor masculino, tem útero, tem capacidade de gerar filho, não é pai, é mãe, é mulher. Mutile o corpo, faça o que quiser fazer, mas continua sendo mulher, psicologicamente mulher, biologicamente mulher. Então, profeta de Deus vai confrontar Jezabel. Agora veja a retaliação, e aqui que eu vou começar a falar. A Bíblia diz, depois dessa vitória, quando Elias matou os profetas de Baal, destruiu o altar de Baal, Jezabel se levantou para contra-atacar, porque Jezabel não vai ficar satisfeita quando ela for confrontada, quando ela sofrer oposição. E aí, o que é que Jezabel faz? A Bíblia diz, Jezabel mandou um mensageiro para Elias. Mensageiro, vem cá. Porque Acabe, quem era para tomar a posição, mas Acabe é Acabe. Acabe é dominado por Jezabel. Acabe não tem voz ativa. Acabe, você sabe o que ele já é? Ele é a personificação, a materialização da varuncagem.
Ele é varunca de primeira categoria, então ele chegou, Jezabel, meu amor, você não sabe o que aconteceu. Fala logo, Acabe, o que aconteceu? Jezabel, Elias, aquele que cerrou o céu por 3 anos e meio, matou os profetas de Baal, espada, o que nós vamos fazer? Jezabel, mensageiro, vem cá. Vai correndo. Qual é a mensagem, rainha? Vai lá no profeta Elias. Fazer o quê? Dizer a ele, assim me faça Baal, Azera, Milcom, Moloque, assim me façam os deuses. Se amanhã, a essas horas, Elias, teu pescoço não rolar no chão. E o mensageiro foi lá. Correu até Jezreel, onde estava o profeta, disse, profeta Elias, vim entregar uma mensagem de Jezabel aqui para você. O que tem a ver com Jezabel? Minha senhora Jezabel manda dizer que amanhã a essas horas, se o teu pescoço permanecer na cabeça, se a sua cabeça não rolar, fique sabendo que é os deuses que vão julgar ela. Irmãos, Elias tinha visto algo fenomenal, fogo descer do céu. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando Elias ouviu isso, começou a dar um desarranjo intestinal, uma frieza na boca do estômago. Os pés começaram a tremer. Ele ficou pálido. E o profeta Elias, a Bíblia diz que ele saiu correndo. E ele saiu correndo. O moço dele vinha com ele, mas ele foi correndo. E a Bíblia diz que ele fugiu para escapar a sua vida. Porque o mensageiro de Jezabel tem nome. O mensageiro de Jezabel chama-se medo. Medo. Medo não é só uma reação, um mecanismo de defesa do nosso organismo. É também. Mas o medo pode chegar ao estágio de pavor. E quando o medo se torna pavor, então é o mensageiro de Jezabel que está chegando. E o maior tipo de medo, sabe qual é? Quando a Bíblia diz assim que os medrosos não vão entrar no reino dos céus, covarde, não é quem tem medo de barata, não é quem tem medo de escuro. Porque senão muita gente era crente, mas não ia para o céu. Quando a Bíblia diz os medrosos, é aqueles que não têm coragem diante de uma perseguição, não têm coragem de assumir a sua identidade. Quando eu estou na faculdade, por exemplo, e ali eu sei que tem um bocado de marxista e relativista e darwinista e ateus e zombadores da fé. E eu digo, eu não vou nem dizer que eu sou crente aqui, porque senão eu vou ser ridicularizado. Eles vão dizer que eu sou retrógrado, que eu ainda acredito naquele livro antigo, aquele livro empoeirado. Então eu estou negando a minha fé, eu estou negando a minha origem, eu estou negando minha posição de cristão para não ser ridicularizado. Eu me adequo a todos eles, então eu estou sendo como Elias, fugindo com medo de Jezabel, porque o seu mensageiro já chegou para dizer que a minha vida vai ser tirada. Então, terminada a introdução, nós vamos para o primeiro tópico da mensagem, mostrando os estágios da depressão na vida desse homem de Deus. Esses são os estágios, clinicamente eu estive pesquisando, esses estágios acontecem também na vida de alguém que começa a desenvolver algum sintoma depressivo. Primeiro estágio, isolamento. Estágio da depressão, o primeiro deles, isolamento. Como é que a gente vê aqui o isolamento, pastor? Vai. Versos 3 e 4. Vou começar a pregar agora. O que vendo ele se levantou para escapar, convida e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Veja, primeiro ele sai de onde estava, Jezreel, e ele vai correndo. E ele vai correndo até Berseba, e o moço dele vai com ele. O moço dele vai com ele. Mas quando chega em Berseba, ele diz, moço, fica aí, que agora eu vou para o deserto. Olha o que diz o versículo 4. Deixou o moço em Berseba e foi para o deserto.
primeiro nível, o primeiro sintoma, o primeiro estágio de alguém que começa a desenvolver uma síndrome depressiva é que ele começa a se tornar isolado. Vocês conhecem alguém que já teve depressão? Todo mundo conhece. E a primeira coisa é que a pessoa começa a se isolar de todo. Veja, Elias, a primeira coisa que ele foi é dizer: moço, meu moço, fica aí, eu vou sozinho agora. Porque todos os grandes homens de Deus tiveram moços. Que moço? Que vai que serve? Para dar apoio, para dar uma palavra de consolo, para ajudar, para confortar, para orar junto. Ô Moisés, sim, onde é que você vai? Estou subindo ao Monte Sinai. Você vai sozinho? Quase. Por quê? Tem alguém do meu lado? E quem é esse? Esse é Josué. E o que é que Josué quer aí, moço? Josué é meu moço. Se eu precisar do intercessor, tem aqui. Se eu precisar de um apoio, tem aqui. Eu não estou sozinho. Gideão, por onde é que você vai? Ah, Deus me mandou lá para o arraial dos medianitas. O que é que você vai fazer lá? Deus disse que vai falar comigo. Por que você não vai sozinho? Não, Purá é o meu moço, ele tem que estar aqui comigo. Jonatas, o que é que você vai escalando essa montanha? Eu vou enfrentar a guarnição dos filisteus. Quem é esse aí do seu lado? Esse é o meu moço. Irmãos, nós somos seres sociáveis, gregários por natureza, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus nunca foi só, Deus nunca viveu no isolamento. Por que tanta gente entrou em depressão nesse período pandêmico? Porque eles não estavam prontos para viver no isolamento social. E dicas de passagem, tinha gente que vivia só. E o único tempo que eles tinham para desaparecer é quando ia na praça, quando ia conversar com amigo, quando vinha para a igreja. Ninguém foi criado para viver isolado. Quando você vê uma pessoa que começa a se isolar de tudo, de todos, ele vive sozinho, alguma coisa anormal está acontecendo. É o primeiro sinal de alerta. O isolamento. O isolamento. Diz a Bíblia que ele deixou o moço e foi para o deserto. Viver isolado, ir para o deserto é sintoma de depressão. Então diga assim comigo, diga com a mão esquerda assim, faça assim com a sua mão esquerda. Faça assim: deixou o moço, foi para o deserto. Deixou o moço, foi para o deserto. Eu quero aconselhar você a não viver sozinho, a não ficar sozinho. Interaja, se una, se envolva. O que é a igreja, pastor? E a definição de igreja que a nossa apóstola diz é uma comunidade de adoradores de Yahvé envolvidos na busca e na redenção do perdido para fazer dele um discípulo de Cristo. Então lá na eternidade Deus nunca foi só. Quando Deus foi criar o homem, qual foi o grito que Deus deu? Gênesis 1:26. Ele se reuniu em conselho deliberativo, Pai, Filho e Espírito Santo, e bradaram lá na eternidade: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é uma trindade, é um em essência, em natureza, em substância, mas que está substanciado ou distribuído em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia diz: a família igreja tem que ser o reflexo da família celestial, a família trindade. Primeiro, Deus na eternidade é uma trindade. Depois Deus cria o anjo e povoa o céu de anjos. Depois ele cria o homem está só, ele cria a mulher para o homem. Depois ele diz: encham a terra. A igreja não é uma pessoa, não, eu sou a igreja. Tem até uma música que fizeram aí nesse tipo pandêmico que é herética. Não vou dizer que é herética, mas que tem um erro, um desvio doutrinário. Fecharam aí, cancelaram os cultos por causa do vírus. Satanás pensou que ganhou com isso. Mas a igreja sou eu, a igreja sou eu. Que conversa que a igreja sou eu? A igreja sou eu e é você. A igreja somos nós. A igreja sou eu não. A igreja somos nós. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo não é só pé, o corpo não é só mão. Como bem pregou a pastora Gorete hoje aqui, uma mensagem poderosa que tremenda. Vocês perderam. Estava sem internet, mas ele vai jogar. A maior mensagem que eu ouvi ela pregar foi hoje de manhã. Sobre a unidade orgânica do corpo de Cristo. A igreja como corpo. Então nós precisamos um dos outros. Acabe com essa história de viver isolado.
viver sozinho. Isso é sintoma de depressão. Não deixe o seu moço e nem vá para o deserto, porque Jesus, na hora mais difícil da vida terrena dele, ele disse aos seus discípulos: não me deixem só, fiquem aqui comigo no Getsemane. Me cubram de oração. Eu estou entrando em depressão, porque Jesus entrou em depressão mais no nível de que ele sentiu a chamada amartridose, que o suor se transformou em sangue, o nível mais profundo. E ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Isso é depressão. Ficai aqui, ele disse: velai comigo. Nem Jesus viveu só. Jesus chamou 2, depois chamou 4, depois ele tinha uma multidão, da multidão ele tinha os 12 chegados. Primeiro estágio da depressão, queridos, é o isolamento. Deixar o moço e ir para o deserto. Mas eu vou continuar para não ficar só nesse primeiro estágio. Vamos ver o segundo estágio. Primeiro é isolamento. Segundo, como é que está escrito aí em cima? Ponto 2. Leiam vocês aí para mim, por favor. Desistência. Olha aqui, ó. Verso 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e foi e veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço e ele foi para o deserto. E quando chegou no deserto, ó, continua, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo do zimbro. Assentou-se aqui, ele desistiu, irmãos. Desistiu, saiu. Ele passou um dia correndo, todinho dia. Correndo, aí parava, caminhava, corria o dia todo. Correndo no deserto. Aí acabou as forças de homem. Acabou as energias, porque correu um dia, nem tem o Cício, correu o dia todo, ele ainda teve muita força. Quando ele estava movido no sobrenatural, ele correu, foi 40 quilômetros, numa velocidade acelerada. Depois que ele foi anunciar que a chuva vinha. Mas agora que ele corre com medo, a Bíblia diz que ele chega e assenta-se. Olha a posição, correndo. Depois ele chega e se assenta. Isso é posição de quem vai dizer: continua mais não. Daqui para frente eu não vou mais não. Eu vou desistir. Quantas pessoas, irmãos, se isolaram, começaram a entrar em nível de depressão, desistiram da família, pastores que desistiram do ministério, desistiram dos sonhos, desistiram dos chamados. A posição deles era de pé, marchando, porque eles são igreja, a igreja tem que marchar. Mas sabe o que eles fizeram? Pararam e disseram: não aguento mais, estou cansado, estou esgotado, eu vou chutar o balde, eu vou sentar. Mas eu quero dizer, não sente. Continue sentado, que você está me ouvindo. Mas espiritualmente falando, não sente, não é tempo de sentar, é tempo de levantar, é tempo de marchar, é tempo de avançar. Moisés diz ao povo que marche em direção ao Mar Vermelho, ele vai se abrir. Marche em direção ao Jordão, as águas do Jordão vão ser cortadas. Marche em direção a Jericó, as muralhas de Jericó vão cair. Você pode dizer amém? Não desista, querido. Aqui está aqui, ó, o grande profeta Elias, desistido, sentado, acabado, derrotado. Diga, desistir? Diga forte, desistir? Nunca. Continuar? Sempre. Tem muita gente que desistiu, se arrependeu de ter desistido. E hoje quer voltar atrás, mas fica mais difícil. O indivíduo se isola, abre mão de tudo, vou desistir. Depressão espiritual. Terceiro nível da depressão, estágio, aliás, né, é o desespero. Veja o que diz o versículo 4. Ele foi ao deserto, caminho de um dia, veio, assentou-se debaixo de um zimbro, desistência, e pediu em seu ânimo a morte, meu irmão. Olha o nível de ataque satânico na vida do profeta. O profeta que foi sustentado no ribeiro de Querite por covos que levava pão e água. O profeta que foi sustentado na casa da viúva, que viu o azeite e a farinha se multiplicar por 3 anos e meio.
O profeta que viu fogo cair do céu e os profetas de Azera e de Baal serem desmoralizados. O homem de autoridade está sentado debaixo do zimbro agora, acabado lá e dizendo: ah, meu Deus, ai, não tenho mais força para nada. Aí começa o espírito de autocomiseração: coitadinho de mim. Ah, sabe uma coisa, Deus? Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais. Eu quero é morrer. Isso aqui, que nível é esse, pastor? É o desespero, meu irmão. É o grande gigante. Você que lê o livro O Peregrino, você deve ter lido sobre o gigante desespero. Quando fiel e cristão foram presos no castelo do gigante desespero. E o gigante desespero ofereciam a ele corda para se enforcar, veneno para tomar, ou uma faca para se mutilar e morrer. Primeira pessoa se isola, depois ela desiste de tudo, da sua própria vida, e ela entra em desespero. Desespero, perdeu a morte. Olha aqui, olha a situação do profeta: Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais viver. O desespero pode bater na nossa porta? Pode. Não foi só. Ali não é um caso isolado, o único que pediu a morte. Muitos homens de Deus entraram em situações desesperadoras que pediram a morte. Moisés foi um. Moisés, a congregação de Moisés era uma congregação difícil, meu irmão. Mais de 3 milhões de pessoas no deserto, uma congregação difícil. E Moisés um dia disse: meu Deus, será que eu gerei esse povo tudinho no meu... Eu não sou nem mulher para gerar, mas será que eu dei à luz essa ruma de gente que eu não aguento mais? É tanta murmuração, é tanta contenda, é tanto peso. E ele vai dizer lá em Deuteronômio: eu suportei a contenda, as cargas e o peso de vocês. Aí Moisés disse: meu Deus, é melhor o Senhor tirar a minha vida. Eu vou deixar esse negócio de ministério, de ser pastor dessa congregação que eu nunca vi, congregação tão contendiosa, tão pesada. Aí Deus disse: não, amor, que história é essa de tirar a tua vida, Moisés? Que conversa. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A tentação tem limite. A Bíblia diz que Deus não nos deixará ser tentado acima das nossas forças, mas não é assim com a tribulação. Quem disse que Deus não dá uma cruz acima da sua capacidade de suportar, não leu o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 1. Paulo disse: eu tive uma tribulação tão grande que eu cheguei ao ponto de desesperar da minha própria vida, porque a tribulação foi além da minha capacidade de suportar. Então a tentação não vai além da sua capacidade de suportar, mas a tribulação pode ir além da sua capacidade de suportar. E aí, Deus, qual é a válvula de escape, pastor? É a graça. A válvula de escape é a consolação do Espírito Santo. Então, vamos fechar esse quadro, indo para o quarto ponto, para a gente falar do que nos interessa, que são os 4 elementos de Deus nesse texto contra a depressão. Quarto lugar vem a apatia. Primeiro, ele tem medo, vai até Beerseba, deixa o moço e vai para o deserto, isolamento, se senta, desiste, entra em desespero, pede a morte. Aí depois a apatia toma conta dele. Ele dormiu, verso 5, ó, que diz aí, ó. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo. Deitou-se e dormiu. Olha o nível. Medo, isolamento, olha aqui, desistência, ele senta, desespero, ele pede a morte, e depois ele apatia, vai dormir. E a depressão, ou ela tira o teu sono, ou faz você dormir demais. A depressão, ou você perde o sono, insônia, ou a depressão, você dorme descontroladamente. É uma alteração. E Elias dormiu no deserto, apatia. Quantas vezes a apatia toma conta de nós? Vem o sono, não tem mais coragem de ler a Bíblia, não tem mais coragem
de orar, não tem mais coragem de vir para o culto, não tem coragem de se levantar. Eu já visitei tantas pessoas com depressão que estavam na cama, né? Há dias, às vezes até semanas. E aí vem o tratamento divino. E remédio, pastor, o tratamento medicamentoso. Também, a gente vai ver aqui, ó, alguns elementos sobrenaturais, mas vamos ver alguns elementos naturais aqui para curar a depressão do profeta. Porque como você, quando está com dor de cabeça, não toma Doril? Está com dor de dentro, não toma também? Então muitas vezes tem que haver o acompanhamento espiritual, que é o principal, e muitas vezes tratamento medicamentoso. Eu conheço pastores, homens de Deus, que entraram em depressão e tiveram que fazer, até foram psiquiatras, fizeram tratamento. Qual é o problema? Somos seres humanos, queridos. Aconteceu com Elias. Então, vamos começar a falar agora sobre os 4 elementos contra a depressão. Os 4 elementos de Deus nesse texto contra a depressão. Primeiro, aqui ó, o zimbro verso 5. Isso está errado aí no texto, é o verso 5. Verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Irmãos, não está dizendo que ele dormiu debaixo de um arbusto qualquer. Não está dizendo que ele dormiu debaixo de uma mangueira. Não está dizendo que ele dormiu debaixo de uma laranjeira. Está dizendo que ele dormiu debaixo de um zimbro, porque toda a verdade é paralela. Eu fui pesquisar sobre o zimbro. O zimbro é um calmante natural. O zimbro é cicatrizante. E o zimbro tem propriedades terapêuticas. Então olha aí, Deus apontando, dizendo, ó, tu está debaixo de um zimbro. Ele podia ter feito um chá de zimbro ali para ficar mais calmo. É cicatrizante e tem propriedades terapêuticas. Então o que eu digo? Existem elementos naturais na própria natureza que Deus criou, que às vezes são mais eficazes do que o elemento químico, do que o medicamento químico, para a saúde física, saúde emocional, né? Uma boa alimentação, exercício físico, tudo isso são recursos de Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui é que Elias foi para a sombra, se deitou, ele estava cansado demais, ele dormiu, acordou e foi, sentou-se, deitou-se ali debaixo daquele zimbro. E esse zimbro eu vejo como tipo da cruz do Calvário. É na sombra da cruz onde os traumas, as neuras, é na sombra da cruz onde os complexos, onde as rejeições, é a sombra da cruz onde nós somos ajustados espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente. Então, queridos, está sentindo esse sintoma depressivo na sua vida? Corra para o zimbro de Deus. Corra para a cruz do Calvário, a sombra da cruz. Porque a Bíblia diz, verdadeiramente na cruz ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Levou sobre si as nossas doenças, todas elas. Seja de que ordem for, e pelas suas feridas, nós fomos curados. Primeiro elemento de Deus contra a depressão é a cruz de Cristo. É o sangue que verte da cruz. É o poder do Calvário. A cruz é terapêutica, é cicatrizante para a alma, é calmante para o espírito. Quem está junto à cruz enfrenta até a morte, meu irmão. Por Cristo, foi isso que João, o apóstolo do amor, estava lá junto à cruz. E porque ele estava lá, ele enfrentou a morte e não morreu, Deus o livrou. Quem está junto à cruz tem a visão espiritual aberta como Maria Madalena. Tem o coração ardendo no caminho de Emaús como o discípulo chamado Cleófas, porque a mulher dele lá vai dizer que a mulher dele estava junto à cruz. Primeiro, elemento, o zimbro, tipo da cruz de Cristo. Segundo elemento, pastor, contra a depressão, aqui aí vem o elemento espiritual agora. Olha aí, o anjo. Está aí, ó. Verso 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te com... Ali deitado, dormindo debaixo de um zimbro. A Bíblia diz que o céu se abriu,
A dimensão do sobrenatural estava olhando para Elias. Deus enviou, anjo, vem cá, vai lá. Quer Elias dormindo, que Elias com essa história de pedir a morte, ele é profeta que eu chamei, vai lá. E a Bíblia diz que o anjo chegou lá e bateu e disse, levanta aí. Acorda, rapaz, não sei nem se balançou ele. Levanta, Elias. Então deixa eu dizer para você, o elemento espiritual, os céus estão ao seu favor. Os céus se abrirão quando você, mesmo entrando em isolamento, desistência, desespero, apatia, quando você for para a sombra da cruz, o símbolo de Deus, os céus vão se abrir e os anjos de Deus vão atuar na sua direção e ao seu favor. Amém, querido? Jesus está lá no Getsêmani, suando gota de sangue, alma angustiada até a morte. E a Bíblia diz que, posto em agonia, ele orava mais intensamente. Mas a Bíblia diz, um anjo de Deus chegou lá. O anjo de Deus chegou lá. E a Bíblia diz, o anjo o confortava. Então os anjos de Deus, eu me lembro que eu estava no encontro. A gente estava ministrando, faz muitos anos, isso em João Pessoa, e tinha uma senhora que ela muito, problema espiritual muito sério, né? Às vezes ela entrava de 4 na igreja, demônio. E na hora que a gente estava orando lá, ela teve uma visão de um anjo. Uma irmã veio abraçar ela, mas ela viu um anjo abraçando ela. E quando aquele anjo abraçou, ela sentiu as correntes se quebrarem. E ela foi completamente liberta. Porque os anjos, quem são os anjos, pastor? Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Por isso que não se adora anjo, não se cultua anjo. Anjo é servo dos servos. Nós somos servos de Deus. A Bíblia diz que os anjos vêm para nos servir. E eles estão batalhando a favor da igreja. É por isso que a Bíblia diz, e lá vai Jacó, voltando para a sua terra, com medo de encontrar Esaú. Mas a Bíblia diz que quando Jacó pôs-se em caminho, a Bíblia diz, vieram os anjos de Deus, o encontraram e o acompanharam. Talvez você não saiba, né? Porque você não vê, mas o mundo espiritual está ao seu favor. Quantas vezes os anjos, eu estava falando sobre anjo, né? Eu me lembro uma vez, eu estava com a Delma aqui, a Delma é dito para quem não sabe, e a gente estava aqui, eu estava orando ali, ele orando aqui de tarde, antes do culto, né? Antes de chegar para o culto, e o tempo pequenininho, e de repente não estava ventando, estava tudo fechado, e isso aqui fez assim, sozinho. Lembra, Delma? Lembra? Foi assim, e eu disse, foi tu, né? Ele disse, eu mesmo não. Eu disse, não foi, eu entendi que não foi eu também. Os anjos de Deus movendo-se na igreja. Você acha que tem condições disso acontecer por acaso, irmãos? Aí eu me lembro da pastora Malu, lá na Insegec, São Paulo, eles estavam orando de madrugada, e aí eles ouviram um barulho dentro do templo, estavam no escritório, e ela disse que quando olhou, que ela entrou no templo, ela disse que um anjo de quase 12 metros, dourado, entrou na igreja, foi lá, pegou alguma coisa e saiu pela janela, voando. Porque o mundo espiritual é uma realidade. Nós às vezes vivemos tão desconectados do mundo espiritual, achamos que o mundo espiritual não é real, mas o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, porque foi o mundo espiritual que deu origem ao mundo físico. Eu quero dizer para você, não se preocupe, os anjos de Deus estão ao seu redor. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que o teme e os livra. Lá está Pedro, dormindo, no outro dia ia ser decapitado, degolado por Herodes. Herodes tinha matado Tiago. E Pedro está lá, a Bíblia diz, dormindo entre 4 soldados, 2 à esquerda, 2 à direita. E mais outro soldado lá na prisão. E a igreja está de joelho, meu Deus, não deixa Pedro morrer, meu Deus, livra Pedro. Aí Deus disse, anjo, vai lá. E o anjo foi lá na prisão, Pedro está lá, olha, veja aí o homem, a pessoa que confia em Deus como é. Prestes a morrer, no outro dia está dormindo. E o anjo bate, Pedro, vamos embora. E a Bíblia diz que Pedro saía acompanhando o anjo, o portão se abriu. E quando Pedro chega na casa lá de Maria, a mãe de João Marcos, e Rod vai lá e vê. Ela até pensou que era o anjo de Pedro. Mas Deus promovendo o livramento, enviando os anjos, querido. Eu já contei aqui, mas tem gente que não ouviu. Conheci um pastor chamado Vilarindo. Ele foi pai da pastora Aldenice, que é de Brasília, da Insegec. A pastora Aldenice, ela
é uma evangelista, uma mulher que Deus usa muito no ministério de milagre, de cura. Ela herdou isso do pai dela. O pastor Vilarindo era um homem poderoso em Deus, eu conheci pessoalmente, usado em cura. E o apóstolo Rinaldo foi motorista dele por algum tempo. Lá em Brasília, o apóstolo Rinaldo me contou o que ele contou ao apóstolo Rinaldo. Que um dia ele estava com a roupa de culpa aí passeando na praça, e estava sozinho na praça, de repente chegou um rapaz e começou a caminhar com ele, e eles começaram a conversar, e ele achando interessante a conversa daquele rapaz, e conversando os dois, e algo diferente estava acontecendo ali, sobrenatural. E depois que terminou, o rapaz fez assim, como que se ir embora, e o pastor Vilarindo disse: rapaz, vem cá, rapaz, foi tão boa essa nossa conversa, mas não perguntei o seu nome, qual é o seu nome? E ele estirou a mão para o pastor Vilarindo, e quando o pastor Vilarindo tocou a mão dele, sentiu uma descarga do poder de Deus, e aquele rapaz disse: pastor, eu sou o anjo que Deus enviou para livrar Pedro da prisão, e Deus me enviou para que eu acompanhe o seu ministério, e desapareceu. Porque eu quero que você saiba, a Bíblia continua sendo a Bíblia, as realidades do mundo espiritual continuam sendo a realidade do mundo espiritual. Então eu oro para que o anjo de Deus te acompanhe, te livre, te proteja. E se você está vivendo aí na sua casa algum nível de depressão, em nome de Jesus eu profetizo que o anjo de Deus vai entrar aí, nesse lugar escuro onde você está. A luz de Deus vai brilhar e você vai se levantar debaixo da força, do poder e da autoridade do Espírito Santo. Agora, queridos, terceiro elemento, para a gente começar a terminar, porque só são 4. O terceiro elemento, Eli está dormindo, o anjo desperta, pelo menos um dia ele está sem comer. Ele caminhou um dia todo e não tem comida no deserto. Mas a Bíblia diz aqui, verso 6: olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasa. Elias, quando levantou, olhou, tinha um pão cozido sobre brasa. Agora eu pergunto: brasa no deserto? Não tem chale para fazer pão no deserto, irmão. Não tem padaria sabor de trigo. Não tem no deserto. Não tem Carrefour. E onde é que vem aquele pão? Aquele pão foi o anjo que trouxe. Vem do céu, o anjo trouxe o pão com brasas. Disse: Elias, olha como é que o anjo diz: olhou e eis um pão que estava sobre brasas e uma botija de água. E no versículo 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez: levante, come, porque muito longo será o caminho. Então, a primeira coisa que Elias olha é pão sobre brasas, para dar energia espiritual. Ele quer pão sobre brasas, pastor. Pão é tipo da palavra, vocês sabem disso. Jesus disse: essa palavra que vos digo é espírito e vida. Depois ele disse que ele é a palavra, ele é o pão de Deus. Pão é um tipo da palavra de Deus. Por isso na mesa, no tabernáculo, como eu já falei aqui no começo, havia a mesa dos pães da proposição. Agora pão é uma coisa, pão sobre brasas é outra. Pão saindo do forno, meu irmão, é diferente demais de pão dormido. Quem já comeu pão dormido aqui? Todo mundo já comeu. Agora, quem comeu pãozinho assim, antigamente a gente não sabia que a margarina fazia tão mal, a gente botava a margarina naquele pãozinho francês, já está despertando a tua fome aí. Pãozinho francês, chega a margarina, derretia, pãozinho quentinho. Eu me lembro, na época de João Fortunato, quando eu era menino, eu gostava de 5 horas da manhã comprar o pão. Eu trazia o pão quentinho na bolsa e comia o pão estava saindo do forno, pão sobre brasas. Sabe o que é que vai levantar você, fortalecer você? É pão sobre brasas, é palavra incendiada com a atuação sobrenatural do Espírito Santo. Porque pão é pão, irmão, mas pão seco, pão burulento, pão frio, pão dormido, não alimenta ninguém, porque nem sabor você tem. Mas quando o pão vem da padaria celestial, sobre as brasas do Espírito Santo, então ele nos levanta, nos alimenta, ele nos fortalece, ele nos dá energia espiritual. Eu quero dizer, essa noite, o anjo de Deus está vindo sobre nós essa noite, e trazendo pão do céu quente, pão sobre brasas. Se alimente desse pão e receba força espiritual.
Pão sobre brasa, a palavra rema. Porque pregar é uma coisa, pregar debaixo da unção do Espírito Santo é outra coisa. Ler a Bíblia é uma coisa, ler a Bíblia debaixo, pelas lentes da revelação é outra coisa, meu irmão. É por isso que o grande pregador metodista John Wesley dizia aos pregadores: pregadores, ponham fogo no seu sermão, ou ponham o seu sermão no fogo. É por isso que Leonard Ravenhill dizia: unção no púlpito e ação nos bancos. É por isso que ele dizia: pregadores mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Então, só se você tiver com muito fastio, porque se não tiver com fastio é sintoma de algum problema no organismo, você vai entender que o pão de Deus é pão sobre brasa. É por isso que os discípulos estão lá desistindo. Pedro, vai para onde, Pedro? Eu vou pescar, desistir do ministério. Aí se tu vai, aí Tomé disse, Tomé era o primeiro, eu vou também. Aí João disse, vamos olhar. E eles estão pescando. E a Bíblia diz que eles passaram a noite sem pegar nada, frustrados, querendo voltar para a antiga profissão, abandonar o ministério apostólico. E a Bíblia diz, de madrugadazinha, Pedro está lá, amanhecendo o dia, e eles veem um homem lá, do outro lado da praia. E o homem lá do outro lado da praia disse: filhos, vocês porventura têm alguma coisa de comer? E ele olha assim: não comemos nada não, a noite pescando. E aí, João, que conhecia mais de perto, disse: Pedro, estou conhecendo. Ele ali é o Senhor. Diz que Pedro mergulhou e foi nadando. E quando eles voltaram chegaram do outro lado da praia, e eles chegaram perto de Jesus, e diz que estava lá pão, peixe sobre brasas. Ali na beira da praia, quem ia fazer pão, quem ia preparar brasas para pão e peixe? Pão e peixe, Jesus era fã de pão e peixe. Jesus sempre gostava, era os 3 alimentos prediletos de Jesus que a Bíblia diz: mel, pão e peixe. Mas a Bíblia diz que Jesus e eles se alimentaram daquele pão e daquele peixe sobre brasas. Amém? Você tem apetite espiritual? Tem gente aqui que veio hoje de manhã, ouviu aquela palavra da pastora que estou amarrando na chuteira dela, na inspiração que ela estava hoje de manhã, mas ainda está aí na internet aí assistindo, recebendo mais pão sobre brasas. Amém, queridos? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Um aleluia? Um grito de glória a Deus? Termino agora. Último ponto. Elias olha, veja aí. Olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre base de uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Agora, pelo amor de Deus. Pão sobre brasas come, e botija de azeite, porque ele está no deserto. No deserto o calor é causticante. No deserto a desidratação é lógica. No deserto ou eu tomo água ou eu morro de sede. Mas a Bíblia diz ali, ó, uma botija cheia d'água, água fresquinha, água vinda do céu. O que é botija cheia d'água, pastor? Botija é um tipo da palavra, água é um tipo do Espírito Santo. Botija cheia de água é a palavra de onde flui os rios do Espírito para dessedentar a nossa sede, para hidratar o nosso organismo espiritual, para nos refrescar no calor dessa vida. Não há nada que traga mais refrigério espiritual, queridos, do que a palavra no fluir do Espírito. É por isso que Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é de água morta, mas é de águas vivas. Refrigério, a palavra de Deus é refrigério no meio do deserto. E o anjo toca em Elias, e Elias dorme de novo, e o anjo insiste e toca de novo, diz: coma o pão em brasas, tome a botija de água. Aí eu me lembro de Charles Spurgeon, foi conhecido como príncipe dos pregadores. E Charles Spurgeon teve um problema de gota, né? Você sabe o que é, na perna. Por causa disso ele desenvolveu uma depressão, não dormia direito, de tantas dores. Ele desenvolveu uma depressão. E um dia ele foi para a igreja para pregar, mas ele estava tão deprimido que ele não conseguiu pregar, e disse ao
pregador auxiliar que pregasse, e ele disse: eu vou caminhar. E ele saiu andando e viu uma igreja pequena. E ele entrou na igreja pequena, e quando ele entrou, um pastor estava pregando lá. E o pastor estava pregando o sermão dele, tinha pego um sermão copiado, estava pregando o sermão do Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon ouvindo aquele sermão, e quando terminou, o Charles Spurgeon estava tão feliz, a depressão tinha ido embora. E ele foi conversar com o pastor, e quando o pastor viu que era ele, ficou embaraçado e vergonhoso, disse: senhor Spurgeon, é o senhor que estava aí, me perdoe, senhor Spurgeon, é porque eu não tive tempo de estudar, era essa semana, foi muito tarefado, então eu peguei o seu sermão e preguei o seu sermão. E Charles Spurgeon disse: meu irmão, não se preocupe, você não sabe quanto abençoado eu fui ouvindo o meu próprio sermão, porque a palavra de Deus, recheada no poder do Espírito Santo, é botija de água gelada, água fresca, em meio ao deserto dessa vida. Receba essa água de Deus, beba essa água de Deus, encha-se dessa água de Deus, e saia essa noite aqui transbordando desta água de Deus. Por quê, pastor? Porque, queridos, o anjo chegou, disse: toma o pão em brasa, toma água. Mas por que, anjo? Porque não acabou não, Elias. Você não vai morrer não, Elias. Nem Deus nem vai tirar a tua vida não, Elias. Você não vai continuar nessa depressão não, Elias. Levanta-te de onde tu estás, Elias. Come, porque o caminho ainda é muito longo, queridos. Não é a pandemia do coronavírus que vai parar a tua vida, essa igreja. Não é a quarentena, o isolamento social, o distanciamento social. Nós não terminamos a missão ainda. Nós vamos nos levantar na força de Deus. O caminho é muito longo, ainda há muita estrada para percorrer, e nós vamos continuar na nossa caminhada. Se você vai continuar, dê um aplauso e dê um grito de glória a Deus. Olha, Elias se levantou, comeu o pão, tomou a água e disse: e agora qual é o rumo? Aí Deus disse: é o Monte Horebe. Ali lá vai Elias, ó. Um dia, 2 dias sem parar. Uma noite sem parar, 2 noites sem parar, 10 dias sem parar, 10 noites sem parar, 20 dias sem parar, 30 dias. E a Bíblia diz: 40 dias Elias correu com a força daquela comida espiritual. É como Joab pregou aqui domingo. Tem pessoas que só alimentam no domingo. Aí alguém diz: vai morrer espiritualmente. Aí ele diz: não morre não. Sabe por quê? Porque comida do céu é diferente. Comida do céu às vezes dá para você caminhar 40 dias. É por isso que você não pode perder o culto, porque muitas vezes você vive tão atarefado, você não ora durante a semana, você não lê a Bíblia durante a semana, mas quando você chega aqui no domingo, tem pão sobre brasas e botija de água, comida celestial, que vai te dar força espiritual para caminhar 40 dias. Porque o nosso destino é Horebe, é o monte de Deus. 40 da Bíblia fala de prova. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. A vida de Moisés se resume em 3 períodos de 40 anos no Egito, pensando que sabia sem saber. 40 anos no deserto de Midian, entendendo que Deus pode fazer saber aquele que pensa que sabe, mas não sabe. 40 anos no deserto com o povo, aprendendo a entender que Deus faz nos saber o que nós só saberemos se o céu se abrir para nós. A afronta de Golias sobre Israel foi 40 dias, até que se levantou um menino chamado Davi e disse: a partir de hoje esse gigante não afronta mais o povo de Israel, e o gigante tomba depois de 40 dias. Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites no deserto, para dizer para você: se eu venci esse nível de tentação, eu te dou forças para vencer qualquer nível de tentação. Israel caminhou 40 dias no deserto, sendo provado, para entender que no deserto, Deus não deixa sapato se acabar, Deus não deixa roupa se gastar, Deus manda maná do céu, Deus faz
água brotar da rocha, Deus envia nuvem para refrigerar o calor do deserto e coluna de fogo para aquecer o frio do deserto. Talvez você esteja numa prova de 40 dias, mas eu quero te dizer, hoje você se alimentou da botija de água e do pão sobre brasas. Você vai continuar, você vai avançar, você vai chegar até o topo do Monte Sinai, onde Deus vai falar com você, vai recomeçar tudo de novo, e você ainda vai ungir Eliseu e Azael, reis sobre Israel. Então receba essa palavra nessa noite: pão sobre brasas e botija de água, porque a missão não terminou. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos adorar a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, e seu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços da botija da água fresca da tua presença, onde nos alimentamos do pão sobre brasas, meu Senhor. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou. Levante sua voz e adore. Levante sua voz e adore. Eu declaro que a força de Deus está tocando a tua vida agora. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, aleluia! Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, unção do Espírito, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Receba descanso do Senhor nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. Receba a fortaleza do Senhor nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Levanta tuas mãos para o céu nessa noite. Levanta tuas mãos para o céu nessa noite, porque a unção do Senhor está nesse lugar. Oh, aleluia, o fogo do Espírito está aqui nesse lugar. E Ele está queimando. Ele está queimando dentro de mim. E a palavra do Senhor que está vindo nesse momento é que você, antes de sair de casa, você disse assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ir para o culto hoje, mas eu quero sentir a tua presença. Eu quero ir para o culto hoje, Senhor, e quero sentir o teu toque. Eu quero que o Senhor me direcione. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te trouxe nesse lugar para que você seja cheio. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor te trouxe para você receber uma porção do Espírito que Ele está derramando agora. Oh, se você pudesse sentir agora o que eu estou sentindo. Eu quero liberar sobre a tua vida o fogo. Eu quero liberar sobre a tua vida o fogo do Espírito. E esse mesmo Espírito que habita em mim e habita em você vai tocar a tua vida. Recebe aí onde você está. Eu não posso te tocar fisicamente, mas o Espírito pode. Ele pode dar uma chacoalhada aí onde você está, e você receber do seu fogo, e você receber do sal da sua presença. Porque Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. E o louvor que está vindo também ao meu coração, não sei se Raquel e Rogério conhecem. Ele diz assim, esse louvor, ele falou comigo quando eu estava quase morrendo. Quando eu estava numa situação de câncer que muitos lembram aqui. Talvez os mais novos não lembrem, mas os mais da minha idade, né, os mais velhos lembram. Eu fiquei cadavérica, eu fiquei o couro e o osso. Mas o Senhor deu uma palavra a Cleófas. E ele disse: Senhor, será que o Senhor vai levar minha esposa? E o ministério que nós temos nessa cidade. E Deus deu uma palavra a ele, que está lá em Salmo, não lembro o versículo, ele com certeza sabe. Mas dizia assim: eu não morrerei, mas viverei para cumprir todos os projetos e sonhos que Deus tem para mim. Eu quero declarar profeticamente nessa noite, e eu quero que você estenda a sua mão direita para receber. Você não morrerá, você não partirá dessa terra enquanto o Senhor não te usar da forma que Ele quer, enquanto Ele não cumprir todos os sonhos, todos os projetos, tudo que Ele tem para a tua vida. Toca essa bateria, diz o Senhor, eu vou tocar por você. Oh, querido, o Senhor está nesse lugar, e a sua doce presença é algo muito real. Então eu quero declarar que você é guardado, que você é protegido, que você é alguém que Jesus chamou porque te ama. Ele não procura perfeitos, porque perfeito só é Ele, mas Ele procura disponíveis. Seja disponível para o Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite, com toda a tua incapacidade, com toda a minha incapacidade. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus nunca te abandonou, nem nunca vai te abandonar. Jamais. Te lembrar
E uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade, de voltar a ter vontade de viver. Mas existe, aleluia, Mas existe alguém guardando tua vida, protegendo, cuidando, preparando um novo plano pra você. E também se preocupa com teu coração. Oh, aleluia! E faz tudo para não te ver sofrer. Declare. Tente lembrar. Aleluia! Se alguma vez Jesus se abandonou. Nunca, querido, nunca. Tente Receba o abraço do Senhor nessa hora. Ele está te dizendo: meu filho, eu estou aqui. Meu filho, eu conheço o teu coração. Meu filho, eu estou aqui nessa noite para te fortalecer, para dizer que eu te amo e que jamais eu vou te abandonar. Oh, Shakatarabalabahaya. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Forte aplauso ao Senhor. Mais forte esse aplauso. Quantas vezes Ele Mais forte esse aplauso. levantou. Um grito de vitória. Aleluia. Ora bacantaraba cheira cantaraba cheira barrassoro cochoroba. Cheira bacantaraba chora banarabaha. Chacatarabaraba marabanaraba chara. Ora bacantaraba. Rei cataraba chora barabaha. Oh Espírito Santo. Rabacataraba shabababa. Rei cantaraba shaba. Rei quechereba baba. Rabaha shakataraba basha. Rei quechereba baba sha. Rabashabakata. Nessa hora eu quero repreender toda angústia, toda tristeza. Se há alguém aqui, meu Pai, nessa noite que entrou angustiado, ansioso, preocupado, eu libero a alegria de Deus na tua vida. Eu declaro que o pão sobre brasas e a botija de água te fortalece. E o fruto do Espírito Santo é alegria. E eu libero em nome de Jesus essa alegria sobrenatural, esse rio da vida que está correndo nesse altar. Esse rio está lavando a tua vida, está refrigerando a tua alma. Você que está em casa, depressivo, angustiado, desesperado, desistindo da vida, pensando até em tirar a sua vida, eu repreendo todo espírito de depressão na tua vida. E eu declaro agora que a alegria de Deus está entrando no teu coração.
A alegria de Deus está entrando nessa sala. Nesse quarto agora onde você está. A luz do Espírito Santo está brilhando. Levante as mãos, você que está aqui. Levante as mãos para os céus. Feche os seus olhos. Deixe a glória de Deus tocar o seu coração. Eu declaro a glória de Deus tocando a tua vida. Chama o som. Mãos erguidas, louva a Deus. Adore a Deus. Não esquece o que passou e não sente forças pra recomeçar e reclama. Ora baraba xere que tire baraba cantara baraba. Ainda tempo dele se recuperar. Xerra barra soro como narabachara baraba. Com agonia, ó Espírito Santo, de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças. Viver vontade, voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida. Também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar. Um som do Espírito se alguma vez livremente nesse lugar se abandonou. Quantas vezes ele já te levantou? Tente lembrar se alguma vez Jesus se abandonou. Tente lembrar. Quantas vezes ele já te levantou. Oh Deus, se alguma vez Jesus meu rio está correndo aqui nesse lugar, tente lembrar. Teu rio está correndo aqui nesse lugar, Senhor. Quantas vezes ele milagre de Deus te levantou. Fluam livremente aqui. Tenha liberdade de fluir nesse lugar, Senhor. Opa. Oh, Espírito. Rabachara bacata. Xerebarabarabachara. Obrigado. Obrigado, teu rio de vida, teu abraço, o teu amor, Senhor. Glória ao teu nome para sempre. Eu te adoro. Ser exaltado acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Não há Deus semelhante a ti, não há outro. Não há outra rocha que eu conheço.
Oh, Shabakata. Bre cantaraba xere barrachoro cochoro barabacai. Xere manaha sure que chere bana sure manai. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui essa noite, você diz: pastor, hoje eu decido completamente entregar meu coração a Jesus. Se porventura alguém aqui que não fez a sua decisão e hoje diz: pastor, eu quero entregar a minha vida completamente a Jesus, ou eu quero retornar para os caminhos do Senhor, estava distante, hoje eu quero retornar, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levanta a mão assim bem alto para mim. Só amém. Deus abençoe. Deus abençoe.